O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará, juntamente com os homens desta geração, e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos vivendo o tempo santo da Quaresma. A palavra de Deus, através do apóstolo São Paulo, ensina-nos que é um tempo favorável, um tempo propício, um tempo oportuno, do qual, pois, devemos tirar proveito, não desperdiçá-lo, não jogarmos fora o tempo da graça. Certamente que todo tempo é tempo, mas o da Quaresma é especial, porque através da liturgia, através da palavra, através dos temas, através das obras próprias do tempo quaresmal, nós nos sentimos mais motivados a isso. E até mesmo, olhem só, através do clima, que a gente vive assim meio chuvoso, meio escuro, há alguma coisa que então nos convida à sobriedade, nos convida à oração, nos convida a estar até mesmo mais sozinhos conosco, no sentido de proporcionarmos uma reflexão sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada. Por isso, diz o apóstolo, tempo propício, tempo bom. Cuidado, não vamos jogar fora o tempo de salvação que Deus nos dá, a oportunidade de conversão, de melhora, de progresso, de subida. Não é isto para estarmos mais próximos e em comunhão com Deus e com nossos irmãos. No argumento de hoje comparece este profeta Jonas. Jonas é um profeta. Na verdade, Jonas é um modelo, e a literatura do livro de Jonas se chama literatura sapiencial. Quer dizer que tem uma sabedoria para transmitir àqueles que o lerem. Uma sabedoria a respeito do comportamento da gente com Deus, no caso de Jonas, do comportamento dele com a missão que recebeu, com a realidade que estava aí diante dele, que era exatamente uma realidade marcada pela negatividade, marcada pelo mal, marcada pela perda do sentido de Deus. Ele então é encarregado pelo Senhor a ir evangelizar esse povo. Vamos continuar lendo nestes dias o livro de Jonas,
Ele, quando então se percebe diante daquela megalópole, não é nem metrópole, metrópole ainda é uma cidade muito grande, pequena em relação à megalópole. Levou 3 dias para atravessar. Imaginem se era pequena esta cidade, Nínive. E depois com a missão, pregar, anunciar, propor, dizer: ei pessoal, olha, vamos criar vergonha porque o tempo de Deus chegou. Ele então se sentia incapaz disso, capaz, desanimado, envergonhado. Como é, com que cara eu vou enfrentar esta missão? E é por isso que acontecem então aqui as realidades que vamos ouvindo. Até mesmo o fato de ele quis fugir e, atirando-se, pois, na água, foi parar na barriga da baleia, que depois justamente o cuspiu, o espirrou, e adivinha onde? Lá de onde ele fugira, para exatamente dizer: não, você tem que fazer acontecer a sua missão. Ou melhor, a missão de Deus passa pela sua ação. Mas vamos ficar no Santo Evangelho. No Santo Evangelho, Jesus está falando positivamente de Jonas e dos que viveram na época do Jonas, que ele chama de geração. Aquela geração que, ao ouvir a pregação de Jonas, pôs a mão na consciência e disse: poxa, então vamos criar jeito. E, obedecendo a Deus, teve remédio para a situação de Jonas. Jonas foi, pois, o grande autor da salvação, depois de Deus, nesta cidade de Nínive. E aí Jesus aqui exatamente diz: olha para os contemporâneos dele, para os que viviam no tempo de Jesus, para os que o ouviam, para os que viam os seus milagres, para aqueles que podiam tocar nele, para os que tinham um contato pessoal e ao vivo com Jesus, e no entanto não acreditavam. Jesus apresenta o modelo de Jonas e dos ninivitas. Por isso é que então diz, certo? Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, também o Filho do Homem será um sinal para esta geração. Ou seja, Jonas foi escutado, deram ouvido à pregação daquele profeta que Deus suscitara no momento difícil da vida daquela cidade pecadora, distante de Deus. Meus irmãos e irmãs, em todas as situações difíceis, preste atenção para vocês perceberem se eu não tenho razão. Em todas as situações difíceis em que nos encontramos, Deus suscita sempre um profeta, uma pessoa corajosa, uma pessoa às vezes até fora dos esquadros da gente, para nos anunciar uma verdade, para nos revelar uma mensagem, para nos dizer alguma coisa. Pode ser até que nós desdenhemos. Quem é você? Você não sabe o que está dizendo, você está falando uma bobagem. Mas esse ou essa aí não tem juízo. E, no entanto, se prestarmos atenção, está nos dando um recado. Deus sempre suscita, em qualquer época e em qualquer situação em que nos encontramos, alguém para nos dizer a verdade. E olhem que às vezes é até numa forma de brincadeira, mas a pessoa já disse. Por isso, Jesus reclama e diz que os contemporâneos dele estão diante do próprio Deus feito carne e não acreditam, enquanto que aquele pessoal de lá de antânio, de tão distante, se converteu, dando ouvidos a Jonas. Queridos irmãos e irmãs,
nós temos diante de nós a autoridade da palavra, a palavra de Deus. Temos diante de nós a autoridade da nossa igreja, a nossa igreja. Temos diante de nós um testemunho de um profeta dos nossos tempos, que é, reconhecidamente, o pastor universal da nossa igreja, o Santo Padre, o Papa Francisco, que fala as suas, que diz no seu modo, vai dizendo as verdades. E, como sabemos, muitas vezes isso até não é bem aceito dentro da própria igreja, mas ele não está nem aí, porque quem o constituiu profeta foi o Senhor do céu e da terra. Por isso faz, por isso diz, e por isso, vocês sabem, é muito respeitado. O mundo inteiro respeita o Papa Francisco, até aqueles que querem fazer-lhe mal, exatamente porque sabem que a fala dele é escutada. É igual assim, vamos tirar esse aqui do meio porque ele está nos atrapalhando. Mas o mundo o respeita, porque é alguém que fala a verdade de Deus, sobretudo na simplicidade, de maneira que as pessoas compreendem a sua mensagem, chamando-nos especialmente a vivermos a pureza do Evangelho, a vivermos o amor e a misericórdia de Deus que se manifestaram em Jesus Cristo, que nos chama a viver da simplicidade. Porque comprar um relógio de R$1.000, se com um de 50 eu vejo o mesmo biloto, não é? O mesmo ponteiro, e me diz a mesma hora do outro relógio, disse o Papa, falando contra o consumismo. E disto ele é um grande mestre. A sua vida toda pautada sob a simplicidade. Um profeta que surge no meio de nós, que o Espírito Santo suscitou na sua igreja para os nossos tempos. Vamos, por isso, meus irmãos e irmãs, também nós, tomarmos jeito, criarmos jeito, intensificar a nossa caminhada, a nossa vida de oração, aquele projeto de conversão que está interrompido ou que está na gaveta, que a gente há muito tempo colocou de lado. Vamos retomá-lo. Ainda tem tempo. A quaresma é um tempo favorável, nos diz o apóstolo São Paulo. Tiremos proveito, pois, deste tempo de salvação que Deus nos dá. Vamos fazer um instante de silêncio.